esse processo, tudo isso à tona, é preciso a gente desvendar em termos de descartar um pouco, e aí descartar e Descartes, descartar esse pensamento descartiano, substituindo por outras formas de pensar. Mas antes vamos voltar. Ao Descartes. Eu já falei aqui várias vezes dele, para o bem ou para o mal. Não se trata de demonizar um autor, mas se trata de fato de entender os processos que estão imbricados, misturados na institucionalização desse autor, desse pensamento, e mais do que nunca, da colocação desse pensamento como de fato universal e como a verdade, né? Então, Descartes, ele substitui a visão mais mística, a visão mais cristã e religiosa do conhecimento. Ele seculariza, na verdade, vários atributos do cristianismo e o que acontece é que ele cria, de fato, o dualismo entre mente e corpo. E isso a gente sabe que serviu para justificar muitos crimes, né? Muitas formas preconceituosas de lidar com povos de outros continentes, como América do Sul, América Latina, África e Ásia, né? Porque seriam povos, digamos assim, considerados que eram muito mais corpo do que mente. Na verdade, porque quem separa o corpo e a mente é o Ocidente, e não esses povos. Então, dentro da forma de pensar, do modelo cultural, de vida, de enxergar o universo, não tem essa separação que o Ocidente criou. Então, para o Ocidente, para o olhar preconceituoso e etnocêntrico do ocidental, acabava se olhando muito mais para o corpo e julgando esses povos como incapazes de pensar, ou muito mais tomados por emoções. Até hoje a gente ouve, outro dia mesmo eu ouvi que nós, latinos, somos muito emotivos, emocionais, e que por isso talvez a gente não conseguisse ficar longe das nossas famílias, porque nós somos muito ligados à família, então talvez a gente não tivesse a mesma qualificação para uma vaga de trabalho em outro país da Europa, porque a migração seria um problema para nós. Afinal, o que está implícito nesse tipo de discurso é novamente um preconceito que revela a forma como nós somos enxergados pelos outros povos, né? Muito mais voltados, digamos assim, para as nossas emoções e para os nossos corpos, esquecendo do lado racional. Parênteses à parte, vamos voltar. O que acontece, então, com essa visão descartiana? Ele traz, então, a visão de que a mente não é similar ao corpo. A mente é muito parecida com o que, na época, era considerado o olho de Deus, ou seja, o elemento mais supremo, mais nobre e mais espiritual ou filosófico, e o corpo já não era. O corpo era outra coisa. O que está por trás disso daí é que mente ela tem que estar oposta ao corpo, para o Descartes, porque só assim pode-se colocar essa ideia de que o pensamento ele é universal. Justamente porque o conhecimento se produz não de uma forma situada, porque um corpo ele é situado no tempo e no espaço, já a mente ela pode estar flutuando ou ela pode estar acima de tudo, assim como uma consciência suprema ou a visão de Deus que antes predominava. Então, essa não localização da mente, né, inaugura gravemente uma egopolítica do conhecimento, que é um eu que assume produzir conhecimento de um não lugar. De fato, é como se essas pessoas que pensassem o mundo
mas na verdade elas estavam pensando a Europa, elas não estivessem na Europa. É como se a gente quisesse eliminar a Europa da questão cultural e do corpo delas e do espaço situado e do tempo situado, né? Ou seja, a partir daí entra-se, como diz o filósofo colombiano Santiago Castro Gomes, a filosofia cartesiana, ela assume a epistemologia do ponto zero. É como se fosse o marco zero, né? Que não assume a si mesmo como ponto de vista. O ponto de vista sempre é dos outros, mas ela é universal. Isso é muito grave, né? E o que está implícito aí? Essa divisão do sujeito-objeto, que a gente já falou também em vários vídeos, uma pretensa objetividade entendida como neutralidade, objetividade científica, né? E o mito desse ego que produz esse conhecimento imparcial, não condicionado por seu corpo, seu espaço, sua cultura, seu tempo. A própria ideia de conhecimento como produto de um monólogo interior, sem qualquer tipo de laço social. Engraçado como todos esses critérios muitas vezes continuam sendo utilizados para validação do conhecimento dentro de disciplinas nas universidades ocidentalizadas. Bom, aí agora está na hora da gente falar então das conquistas, né? As conquistas de outros povos como uma base a partir da qual esse tipo de pensamento pôde se sustentar. É interessante a premissa de Henrique Dussel, que vai dizer que o penso logo existo do Descartes, ele é precedido por 150 anos, né? Antes do Descartes já escrever o que ele escreveu, houve conquistas nas Américas, ou seja, conquisto logo existo. Então, é só a partir desse momento de um povo que pensa que já conquistou o mundo que é possível ter um tipo de pensamento de que o seu pensamento é o centro do mundo, porque já conquistou o resto do mundo. E a partir daí, os europeus, com a colonização, se tornaram criaturas divinas, divinizadas, com privilégios epistemológicos sobre os demais. Isso passou, então, pela conquista de territórios. Antes, na própria Europa, contra os judeus e muçulmanos, a conquista de outros territórios em nome de uma determinada pureza de sangue, e se estendeu aos povos do continente americano e depois africano e asiático, né? Ao mesmo tempo, na Europa, teve o processo de caça às bruxas. Também já falei dele aqui em vários vídeos. Como a luta contra essas mulheres que praticavam conhecimentos de outras formas, de outras bases, foram essenciais. Essa conquista dessas mulheres, esse extermínio foi essencial para a afirmação de um determinado modelo de saber, né, que alimentou, continua alimentando o capitalismo, né, a produção de força de trabalho e todos os processos envolvidos. Se a gente enxerga, então, esses 4 processos unificados, esses 4 epistemicídios como parte constitutiva do privilégio dos homens ocidentais, fica muito claro perceber como existe, de fato, uma força muito maior
que permite a sustentação disso até hoje.